Com a expectativa de um fim próximo para o conflito no Iraque digerida, o mundo financeiro cai na real, ou melhor, na economia real. Hoje é um dia de baixas nas bolsas internacionais, mas não por causa dos ataques da coalizão que provocaram a morte de 3 jornalistas em Bagdá. Apesar de um mundo lamentar o trágico incidente, os investidores estão certos de que as tropas anglo-americanas vão vencer e de que isso não vai demorar muito. As dúvidas são quanto ao que vai acontecer com a economia mundial depois da guerra. Na esteira dos alertas sombrios feitos pelo FMI na semana passada, o clima desta terça-feira reflete o temor de uma recessão global. À margem desse pessimismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso hoje no mesmo tom do pronunciamento de ontem à noite, que marcou os 100 dias de governo. O presidente só fez previsões positivas. Prometeu que a inflação vai ser controlada, que os juros vão cair e que o país vai voltar a crescer. E, segundo ele, esse momento não está longe. O presidente Lula participou da cerimônia de abertura da Feira Internacional da Indústria da Construção em São Paulo. Ele afirmou que não vai faltar financiamento para o setor. O governo federal vai liberar 1 bilhão e 400 milhões de dólares para financiamentos e vai retomar todas as obras paradas. O presidente lembrou que para que a economia volte a crescer, é preciso baixar os juros e disse que isso vai acontecer logo. Pode ficar certo que não está longe o momento que vocês vão ver a inflação controlada, o juro caindo, o dinheiro para financiar nossas exportações sendo depositado corretamente e este país voltando a acreditar nele enquanto nação livre e soberana. Enquanto os juros não caem, o consumo está deprimido e a indústria que investe no mercado interno está sentindo o golpe. É o que mostra a pesquisa de produção industrial de fevereiro do IBGE, que no geral apontou o crescimento. Isso porque quem investiu no mercado externo está produzindo mais. Em fevereiro, a produção industrial teve uma discreta trajetória de crescimento, chegando a 0,7% em relação a janeiro e 4,1% se comparado a fevereiro do ano passado. Lembrando que neste período de 2002, as taxas sofriam o efeito do racionamento de energia e por isso tiveram quedas expressivas. Os dados divulgados pelo IBGE dão conta que os produtos destinados à exportação foram os responsáveis por essa alta, com destaque para o segmento de siderurgia, celulose, derivados da soja, mas principalmente para os automóveis, representados pelos bens duráveis, que tiveram um crescimento de 10,3% de fevereiro de 2002 para fevereiro de 2003. Já os setores que dependem do mercado interno, como as indústrias farmacêutica, têxtil e gasolina, apresentaram queda. Todos eles produtos que dependem do poder de compra do consumidor brasileiro. Aqueles setores que mais dependem da demanda interna, eles apresentaram, no geral, resultados negativos porque não há estímulos ao consumo interno face ao comportamento da renda, do mercado de trabalho, taxa de juros. E talvez por conta do entusiasmo geral com os rumos da economia brasileira, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento afirmou hoje que começa a ver uma luz no fim do túnel na América Latina. Para Henrique Iglesias, o pior já passou. Num seminário em Paris sobre oportunidades e riscos na região em 2003, Henrique Iglesias revisou para cima as previsões do Produto Interno Bruto para os próximos anos. Depois da queda de 0,5% em 2002, a previsão do Banco Interamericano de Desenvolvimento é que a economia na região cresça entre 1,5% e 2% este ano e 4% em 2004. Mas Henrique Iglesias fez uma ressalva: tudo vai depender da situação internacional. E hoje, por exemplo, o mercado financeiro nacional sofre o impacto das quedas lá fora, que nós vamos analisar em detalhes daqui a pouco. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa desde a abertura e o dólar acentuou a tendência de alta no final da manhã. E a repórter Elizabeth Pacheco está na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Elizabeth, o que está pressionando a moeda americana hoje?
Olha, Sidney, algumas empresas, principalmente as importadoras, estão comprando dólares para aproveitar o preço relativamente barato dessa queda dos 8 dias últimos aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros e nas mesas de câmbio. Por isso, a procura por dólares hoje aumentou. Essas empresas têm dívidas lá fora e precisam reforçar o caixa. A moeda norte-americana, no câmbio comercial, abriu cotada hoje a R$ 3,14. Agora está cotada para venda a R$ 3,174, alta de 0,76%. No mercado aqui da Bolsa de Mercadorias e Futuros, para vencimento em maio, a moeda norte-americana também está em alta de 3,21%. Na Bolsa de Valores de São Paulo, o movimento é exatamente o mesmo, viu, Sidney? Só que a Bovespa interrompeu os 5 últimos dias de alta e, no momento, opera em queda. Os investidores explicam, os analistas analisam que isso se deve ao movimento natural de realização de lucros. A Bolsa de Valores de São Paulo está agora em queda de 2,52%, com um volume de negócios de 384 milhões de reais. E o destaque, Sidney, é para as ações da Copel. Elas estão caindo 6,39%. Isso porque a empresa de energia elétrica anunciou um prejuízo em 2002 de 320 milhões de reais. No mercado internacional, o risco país está subindo agora para 923 pontos e o Cibondes, que chegou a se valorizar hoje 0,7%, está caindo 0,75% neste momento. Sobre todos esses assuntos, nós vamos conversar agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas, o senhor Evaldo Alves. Professor, o senhor acredita que existam prognósticos positivos para a América Latina? Mais do que para a América Latina, eu diria que existem prognósticos positivos para o Brasil. Do lado do comércio exterior, o Brasil tem a chance de começar a exportar, aumentar as exportações, sobretudo para o Oriente Médio. Essa tendência vem vindo desde antes da guerra. Então, a tendência daqui para frente é aumentar esse volume, sobretudo porque no Oriente Médio vai haver, depois de resolvida essa primeira etapa da guerra, vai existir um sentimento anti-americano, anti-britânico em relação aos produtos deles, portanto abrindo mais mercado. A gente já vem aumentando as exportações para eles há um bom tempo. Eu acho que abre mais ainda essa possibilidade para o Brasil. Sidney, o professor está ouvindo, se você tiver alguma pergunta. Claro que sim, professor. Pelo que eu estou observando e essa sua resposta, o senhor está otimista, está compartilhando com essa visão mais alegre do futuro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor acha, então, que agora é controlar a inflação, é trabalhar direito desse pós-guerra e tentar se beneficiar de um novo cenário que vai ter internacional? Certamente, porque do lado, por exemplo, dos investimentos externos, eles já começam a se direcionar para a América Latina e, sobretudo, para o Brasil. Esse quadro da guerra, e Sidney, vamos observar, Bagdá pode cair, qualquer hora dessa vai cair certamente, mas a guerra mesmo, ela vai começar aí agora, tá certo? Então, isso vai redefinir o fluxo de investimentos. E uma região do planeta que está com uma perspectiva estável, sem dúvida nenhuma, é o Brasil e, em pequena parte, a América Latina. Então, me permita uma pergunta mais objetiva sobre a realidade econômica. O que o senhor acha que é mais provável? Qual é a sua opinião sobre essa discussão dentro do Partido dos Trabalhadores? Há até uma divergência, de certa forma, se deve mexer ou não na taxa de câmbio, o dólar caindo abaixo de R$3, se é muito ruim para as exportações. Que lado o senhor fica aí nisso? Olha, eu fico com o lado que está sendo mantido pelo Ministério da Fazenda, que, aliás, era a proposta de governo quando ganhou a eleição. Ou seja, ter uma política mais moderna, mais ouvindo as forças do mercado, do que uma política intervencionista. Uma política intervencionista, ela é fatal para os investimentos. Agora é o momento de atrair esses investimentos. E o Brasil precisa muito desses investimentos para manter a estabilidade, para financiar o seu crescimento. Então, Sidney, eu fico com o lado da estabilidade e também com o lado da flexibilidade econômica e da escuta e da informação proveniente do mercado. Professor, foi divulgado ontem o IPC semanal e ele apresentou uma ligeira elevação. O senhor acredita que mesmo diante desta lenta trajetória de queda da inflação, há espaço para os juros, para a taxa Selic recuar? Bom, a taxa de juros no Brasil ela tem uma outra condicionante, não é só
dependente do mercado externo, ela depende também do quadro do endividamento do governo brasileiro. E nesse aspecto, aí sim nós temos um gargalo que já vem lá de trás, mas realmente é um gargalo muito sério na economia brasileira. Nós precisamos de dólares, de moeda forte, de um modo geral, para financiar o nosso endividamento. Então, o que regula isso é a questão da dívida externa e não tanto a inflação propriamente dita. Bom, o CEPAL divulgou também que os investimentos estrangeiros na América Latina recuaram 33% no ano passado. Mas o que a gente vê esse ano é empresas tomando empréstimos lá fora, captações cada vez maiores. O senhor acredita que essas captações, essa tendência é duradoura, é pertinente? Eu acredito, pelo menos por um bom tempo, sim. Porque o quadro do conflito ainda está indefinido e vai permanecer dessa forma por algum tempo. No entanto, por outro lado, nós estamos apresentando alguns indicadores positivos. Enfim, o Brasil está se transformando num terreno fértil para o investimento. E aí vários investidores já estão começando a redirecionar as suas atenções para o Brasil. Isso é positivo para a economia brasileira. Realmente tudo vai depender dos resultados da economia mundial após aí o término desse conflito no Iraque. Muito obrigada, professor. Elizabeth Pacheco para o Conta Corrente. E vamos saber agora as notícias do 20º dia de guerra com Luiz Ernesto Lacombe. Sidney, neste 20º dia de guerra, a grande pergunta é: Saddam Hussein sobreviveu ao bombardeio realizado pelas forças de coalizão nesta terça-feira? As forças anglo-americanas desfecharam um ataque aéreo contra um edifício numa zona residencial de Bagdá, onde o presidente Saddam Hussein estaria reunido num bunker com o alto escalão político e militar do país. Os filhos dele, Uday e Qusay, também estariam no local. O Comando Militar Central em Doha confirmou a operação, mas não informou quem morreu no bombardeio. Cauteloso, o general Vincent Brooks afirmou que o regime iraquiano está muito fragmentado, mas que ainda há bolsões de resistência. Brooks anunciou também a tomada da base aérea de Rashid, na região sudeste de Bagdá. E numa guerra que desafiou a opinião pública francamente contrária ao conflito, as forças da coalizão se tornaram um alvo fácil de críticas pesadas. 3 jornalistas morreram em Bagdá, vítimas de ataques das tropas anglo-americanas. Um dos principais cinegrafistas da Reuters, um ucraniano de 35 anos, morreu quando o hotel Palestina, onde está hospedada a imprensa ocidental, foi atingido pelo disparo de um tanque americano. A coalizão afirma que o tanque respondeu a tiros que teriam partido do edifício, mas confirmou que sabia que a imprensa ocidental em peso estava hospedada no local. No mesmo ataque, morreu também o cinegrafista espanhol José Couso, de 37 anos. Outros 3 jornalistas ficaram feridos. Mais cedo, um cinegrafista da TV Al Jazeera do Catar morreu quando o escritório de Bagdá foi atingido num bombardeio. Até o momento, 11 jornalistas já morreram cobrindo o conflito. Os Estados Unidos e seus aliados procuram reconstruir os laços partidos antes da guerra. A moeda de troca é claramente a participação na reconstrução do Iraque. Hoje, o presidente George W. Bush prometeu que a ONU vai ter um papel vital no processo. A declaração foi feita em Belfast, numa entrevista concedida depois do encontro em que o presidente americano discutiu o pós-guerra com o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Diante dos jornalistas, os dois defenderam a participação das Nações Unidas no Iraque depois do regime de Saddam Hussein. Mas nem Bush nem Blair esclareceu exatamente como isso acontecerá. O presidente americano destacou que o papel-chave no processo deverá ser desempenhado pelos próprios cidadãos do Iraque. Ele garantiu que o governo interino do país será formado por cidadãos iraquianos de dentro e de fora do país. E um novo problema diplomático se apresenta. O presidente francês Jacques Chirac afirmou hoje que deve caber somente à ONU a tarefa de reconstruir o Iraque. Chirac vai viajar no próximo dia 11 para São Petersburgo, onde vai se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin, com o chanceler alemão Gerhard Schröder e com o secretário-geral da ONU Kofi Annan. Os 4 vão discutir a guerra no Iraque e a reconstrução do país.
Os preços do petróleo operam estáveis nesta terça-feira, reagindo a duas pressões em sentido contrário. Por um lado, a perspectiva de fim próximo do conflito no Golfo ajuda a reduzir as cotações. Por outro, a possibilidade de corte na produção da OPEP, anunciada pelo presidente da organização, aumenta o temor de escassez no mercado. O presidente da OPEP, Abdullah Al-Attiyah, acredita que não há falta de petróleo no mundo, pelo contrário. Numa entrevista coletiva em Paris, ele se mostrou preocupado com a saturação do mercado. Por isso, convocou uma reunião extraordinária para o próximo dia 24. Durante o encontro, o cartel vai discutir a possibilidade de reduzir sua produção. Desde janeiro, a oferta dos integrantes da OPEP vem aumentando para compensar os barris que a Venezuela deixou de exportar por causa da greve geral de quase 3 meses. E, mais recentemente, para enfrentar a interrupção nas exportações do Iraque. Abdullah Al-Attiyah lembrou ainda que o mecanismo que prevê cortes de produção, caso o preço do barril caia para menos de $22, continua valendo. Com os investidores dando como certa a vitória anglo-americana no Iraque, as notícias da guerra perderam boa parte do seu impacto no mercado financeiro dos Estados Unidos. Em Wall Street, hoje foi um dia de olhar para a economia real e o quadro que se viu não foi dos mais animadores. A correspondente Cris Delboni está acompanhando os negócios nas bolsas de Nova York que andaram de lado durante toda a manhã de hoje. Cris, foi isso que aconteceu? Boa tarde, Cine. De fato, os investidores hoje voltaram para o lugar que mais gostam ultimamente, em cima do muro. A questão é, se a guerra no Iraque realmente está chegando ao fim e os Estados Unidos vão vencer, melhor voltar a atenção para a dura realidade econômica do momento e para as empresas que estão sofrendo o impacto do desaquecimento e reduzindo as estimativas. O analista Steve Risciuto, do ABN, comentou essa manhã, Cine, que os investidores começam agora a questionar se a recuperação da economia americana ainda possui a vitalidade necessária para retomar a força, uma vez que diminuam os riscos geopolíticos. O analista recomenda mais uma redução de 0,25 ponto percentual das taxas de juros antes da próxima reunião do Federal Reserve no início de maio. Cris, hoje foram divulgados alguns dados positivos sobre a economia dos Estados Unidos. Que informações são essas? Cine, de fato, os estoques industriais cresceram 0,3% em fevereiro e as vendas subiram 0,5%. Um pouco acima do esperado, mas nada significativo. Os investidores estão preocupados mesmo com a situação no médio e longo prazo. Agora, por exemplo, confiança, uma palavra-chave para a recuperação. E esses dados aqui também são contraditórios. Um novo índice do otimismo econômico cresceu para 56,4 em abril. Já o índice da confiança dos executivos americanos, do Conference Board, caiu para 53 no primeiro trimestre deste ano. Apenas 16%, se nem uma minoria dos CEOs acreditam que a taxa de desemprego, por exemplo, vai baixar significativamente no futuro próximo. E a gente sabe que o mercado de trabalho, o enfraquecimento do mercado de trabalho é uma questão muito importante. Então, as bolsas de valores aqui estão operando assim, da mesma forma hoje, sem assim, uma tendência definida. Assim, No momento, o Dow Jones está com alta de 4 pontos, ou 0,05%, o S&P está recuando 1 ponto, ou 0,11%, e a Nasdaq está com 4 pontos negativos, ou queda de 0,33%. Sidney. Obrigado, Cris Delboni. E nas bolsas europeias, o foco também foi desviado hoje da guerra para a frágil economia mundial. A mudança de perspectiva, aliada à realização de parte dos lucros das últimas sessões, mantiveram os principais mercados do continente em terreno negativo durante todo o pregão. O entusiasmo de ontem foi diluído pelas preocupações com o estado da economia mundial, o custo ainda desconhecido da guerra, os seus reflexos nos Estados Unidos, o medo de uma nova recessão e a certeza de que, na Europa, a situação continua muito preocupante. A Comissão Europeia reviu para baixo sua projeção de crescimento da economia mundial, de 3,6% para 3,2%. As ações da indústria automobilística caíram hoje com a informação dada pela Peugeot Citroën de que a demanda de carros da Europa Ocidental este ano ficará na escala mais modesta das previsões. O motivo é a guerra. As ações da própria Peugeot caíram 4%, as da Renault 5,2%, as da BMW na Alemanha 5,9%. As ações do setor financeiro tiveram resultados variados. A produção industrial da Alemanha caiu em fevereiro, mas a queda foi menor do que as previsões. Isso significa que talvez a Alemanha escape de ser declarada em recessão no primeiro trimestre.
O setor de manufaturados caiu 0,3% e o da energia 1,7%. O déficit orçamentário da Itália deverá superar os 3% do PIB em 2004, alertou a Comissão Europeia. O limite de 3% já foi violado pela Alemanha, França e Portugal. O ouro voltou a subir de cotação, com a onça Troy valendo $321,25. E o dólar, que desfrutou de 2 semanas de altas da sua relação com o euro, hoje caiu mais de 1 centavo. O temor sobre os efeitos negativos da guerra ao Iraque sobre a economia mundial fez a maioria das bolsas asiáticas fechar a terça-feira em baixa. Bolsa de Tóquio, a desvalorização dos papéis do setor bancário acelerou o movimento de venda liderado pelas exportadoras. O Banco Sumitomo Mitsui, o segundo maior do país, recuou 7,25%, com o fracasso das negociações para a aquisição de uma instituição financeira japonesa. A Japan Airlines Systems sofreu desvalorização de 1,74% após um anúncio de corte de voos para regiões ameaçadas pela pneumonia asiática. O índice Nikkei fechou em baixa de 1,44% aos 8.131 pontos. Em Hong Kong, a nova doença afetou as ações do setor imobiliário. Muitos executivos estrangeiros estão deixando o território chinês para fugir da pneumonia asiática. Autoridades suspeitam que a rápida disseminação da doença seja o resultado direto da transmissão do vírus através de insetos, como a barata. O índice Hang Seng sofreu retração de 1,74%. Já a Bolsa de Seul foi uma das poucas da região que conseguiu terminar a sessão em território positivo. A queda do petróleo, que barateia a produção, incentivou os investimentos na Coreia do Sul. O destaque foi o setor de siderurgia, que liderou a alta de 0,24% do índice KOSPI. E eu volto a conversar com o economista Evaldo Alves, que é da Fundação Getúlio Vargas. Nós vimos aí, professor, que a dúvida que incomoda os investidores hoje é em relação à capacidade de recuperação dos Estados Unidos, que é a locomotiva do mundo. Qual é a sua análise sobre isso? Olha, esse é um assunto que nós brasileiros conhecemos bem. Os Estados Unidos, em função da guerra, está enfrentando um déficit público muito grande. O problema vai ser saber como é que ele vai financiar esse déficit. É a grande dúvida. Se ele administrar isso bem, os sinais são positivos. Se não, serão negativos. Desse assunto a gente entende. A administração mal feita do déficit pode gerar uma grave recessão nos Estados Unidos. Tá certo. Obrigado, professor. Com relação à questão energética aqui no Brasil, a partir de hoje, a energia elétrica está mais cara para os consumidores de 4 distribuidoras. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou aumentos de 31,53% para a CEMIG, 32,59% para a Enersul, 26% para a CEMAT e 19,55% para a CPFL. A ministra de Minas e Energia afirmou que o setor elétrico brasileiro passa por uma grave crise. De acordo com Dilma Rousseff, a queda do dólar dá um certo fôlego às empresas com a diminuição das dívidas, mas é preciso uma revisão geral do setor. Mesmo assim, o governo não pretende fazer um PROER para tratar da questão. A ministra prometeu que até o final do mês deverá apresentar um projeto preliminar de reestruturação com medidas de longo e de curto prazos. Nós gostaríamos de agradecer a presença do professor que conversou conosco, Evaldo Alves. Obrigado, professor. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado. E essa edição do Conta Corrente fica por aqui. Até a próxima. Conta Corrente. Apoio.